Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente dos espíritos, e hoje estamos já, chegando quase ao final desse trabalho, desse projeto, e que vamos tratar sobre a conclusão. No início eu disse a vocês, não que as mensagens não sejam importantes, mas se você se limitasse à leitura somente do início, a introdução do livro dos Espíritos e agora a conclusão, só isso bastaria para te dar uma grande visão do que essa doutrina se apresenta, qual é o sentido, qual é o projeto que ela vislumbrou lá no passado. Então é muito importante termos esse conhecimento, esse aprofundamento, principalmente agora que estamos já chegando nas conclusões da parte final da obra. Bem como desmistificar uma porção de equívocos que são passados, que são falados, que são repetidos. A introdução e a conclusão tira todas essas dúvidas que ficam no ar. Normalmente são frutos de nossa própria percepção equivocada do mundo espiritual. É uma doutrina simples, é uma doutrina que convida à reflexão, uma doutrina que nos coloca a responsabilidade em nossas mãos. Portanto, ela tem uma linguagem bastante acessível para que todos possam compreender, independentemente do nível intelectual que cada um ocupa. A grande questão está na transformação, nas modificações, nas interpretações equivocadas que alguns, até por interesses, fazem da doutrina, lamentavelmente fazem da doutrina. Mas ela está aí, atravessando já séculos de sua existência e mantendo essa linhagem firme sobre a verdade, a busca dessa verdade, e te dando o caminho e a chave para encontrar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. E assim, iniciando a conclusão, ele começa nos dizendo o seguinte: assim como ocorrerá com outras ciências e ocorrerá com as que ainda não foram criadas, uma simples observação descortinou alguns segredos do universo. Com a doutrina espírita ocorreu a mesma coisa, pois, sendo ela uma ciência, suas observações penetraram num mundo até então inebriado. Olha ele afirmando de novo que não somos uma religião, somos uma ciência. Meu caro e ilustre irmão, parem de inventar dogmas, parem de fazer construções religiosas que não têm. Ele nos afirma que ela é uma ciência. Quem do espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, não compreende que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relações pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move. Então ele está te mostrando, já naquela época, que não era importante os efeitos, os fenômenos, tão procurados por alguns, tão infantilmente perseguido por pessoas, por organizações que buscam desse fenômeno algo para trazer o público, algo para trazer alguns, pode se chamar até de clientela, na busca desses fenômenos. E ele está te mostrando que ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo a ser atingido. E não era para servir de apresentações, muitas das vezes circenses, para aquele público que vai lá, não com a busca do conhecimento, com a busca da verdade, mas sim puro divertimento. Então esses efeitos foram, sim, explorados por determinadas pessoas que queriam atrair público ou até ganhar dinheiro em cima disso, sim. Porém, ele teve a necessidade de ser daquela forma justamente para chamar a atenção. Estava se iniciando uma nova época, onde os espíritos iriam entrar em contato com os encarnados. Então, precisava sim de algo que chamasse realmente a atenção. Por isso esses fenômenos todos. Não que ele já não fizesse esses contatos com o mundo material. Isso é muito, muito antigo. Ultrapassa as barreiras do tempo, essa ligação do mundo espiritual com o mundo material. Mas era um momento em que a sociedade, o mundo estava se modificando. O mundo estava buscando verdade. O mundo já não acreditava mais em mitos. O mundo estava se divorciando daquelas rígidas regras religiosas que eram impostas. E o mundo estava se questionando.
onde está Deus. O que é isso que está se apresentando? É nesse tom, é nesta atmosfera que vai se desenvolver a doutrina espírita. É nessa atmosfera que os espíritos vão aproveitar esse momento da humanidade de estar ocorrendo um despertamento para uma nova visão, é que eles vão se apresentar em maior profusão do que ocorria no passado. Continuando, essa obra filosófica não advém de um cérebro humano. Novamente, essa obra filosófica não advém do cérebro humano, mas sim de uma pleiade de espíritos que apresentam, dentro de uma lógica, questões de alta complexidade, a revelar a necessidade de uma superioridade intelectual e moral, cujo conteúdo a nenhum homem seria possível dominar em sua integralidade, ainda que habitasse a Biblioteca de Alexandria. Então ele está te mostrando que todo esse acervo que te foi apresentado, da questão 1 até a questão 1019, todas essas questões que foram levantadas, o homem não teria condições de absorver ou ter essas respostas da forma que nos foi apresentada. Revisite essas questões, é muito importante estarmos revisitando essas questões, até para ganhar solidez isso que está sendo dito. Então, foi dado a nós respostas que, note, lá em 1857, o homem não teria condições de responder questões que vão trafegar no mundo atual. E eles nos respondem. É claro que lhes faltava instrumentais daquela época para entender com profundidade o que foi apresentado, o que hoje já temos. E note que aquelas questões que foram apresentadas ainda nos dias de hoje não servem. O Espiritismo é a mais terrível antagonista da doutrina materialista. Verdade, porque era uma época que ele estava combatendo o materialismo. Lembre-se que Karl Marx surge, a modificação do pensamento, abandonando Deus, vai encontrar Nietzsche nessa história, e aí vão ver o abandono da percepção de Deus para tornar o homem o centro de tudo. É exagero. Aliás, tudo que é exagero acaba trazendo sofrimento à humanidade, mas ainda assim o homem estava discutindo novos pensamentos. E a doutrina vai nascer, vai surgir, justamente para combater esse materialismo que estava se impondo. Um dos pontos principais do materialismo é de que tudo se encerrava nessa existência. Então, se tudo se encerra nessa existência, por que eu tenho que tolir os meus desejos? Por que eu tenho que me privar de certas coisas? Por que eu tenho que fazer o bem ao meu semelhante? Por que eu tenho que me modificar e ser de acordo com as leis divinas, se tudo vai acabar nessa existência? Se ela é só nesse período? O Espiritismo vem dizer que não, que nós temos sucessivas existências no plano terreno que servem para nos modificar, que servem para que a gente possa se melhorar a cada experiência do plano terreno. Então, ele é realmente o fiel combatente da doutrina materialista, porque ele mostra que sempre existe um porquê e que a nossa vida não se encerra aqui. O principal é que a nossa vida não se encerra aqui. Nós viveremos ainda como espíritos. Tem um propósito muito maior do que simplesmente viver e morrer e acabar tudo. E ele nos fala que a religião se funda na revelação e nos milagres. Aí ele questiona, ora, o que é a revelação senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Essa terrena que ele está colocando aqui não é homenzinhos de verde, ele está falando dessa fora do plano da Terra. Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, se não fatos maravilhosos ou sobrenaturais, por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constitui derrogações da lei da natureza. Então, ele está questionando, então, os milagres, visto como milagres, iria anular as leis da natureza. E não existe o milagre, existe a minha incompreensão daquele fato, daquele evento. E uma vez descortinado através da observação, através da ciência, ela deixa de ser milagre. Ela passa a ser um fato ordinário. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite, a esse respeito, inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseiam de sobrenaturais só têm a aparência. Então ele está te mostrando que a doutrina espírita não vai combater religião nenhuma, ela não está aqui para isso. Ela não está aqui para colocar dedo em rixe de qualquer crença religiosa que você possa abraçar. Ela está te propondo que você analise os fatos que são apresentados, tidos como milagres, analise à luz da razão, coloque esses fatos à mesa da razão para discutir, para verificarmos se existe ali
a possibilidade de Deus ser derrogado às suas leis, ou um evento que ainda por falta de aparato não temos conhecimento necessário para analisá-lo. Então ele coloca aqui bases da religião como sendo a revelação, que nada mais é do que as comunicações espíritas, que a doutrina espírita, aliás, é baseada nessa comunicação dos espíritos com os encarnados. E o outro fato seriam os milagres. Bom, o que são os milagres? Fatos inexplicáveis ou inexplicados? Porque tem uma diferença. Algo que não tem explicação, algo que a gente ainda não conhece a explicação. E muitos desses milagres, o Espiritismo trouxe a resposta, a explicação para eles. Outros disseram que ainda não temos capacidade de entendê-los. E assim, ele nos fala, pois o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Então está te mostrando que as religiões usam o maravilhoso, o sobrenatural, os milagres, as aparições para manter os seus adeptos a ela fiéis. Quando, na verdade, se for apresentar a realidade daquilo, trazer para o mundo da ciência, toda a sua construção vai ruir. E ele continua. Consequentemente, os que atacam por esse lado mostram que não conhecem e ainda, quando não fosse os maiores sábios, lhes diríamos, se a vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábio. Então ele está te mostrando que atacar esses fenômenos, atacar esses milagres, sem uma base, sem o conhecimento, é uma tolice. Porque você não tem argumentos para sustentar que aquilo é uma verdade ou não. Deus existe? Deus não existe? Se eu não consigo provar que Deus não existe, então Deus existe? Essas são questões que estão sempre sendo levantadas. Mas esse não é a base que a doutrina vai te convidar. A base da doutrina é sempre, sempre, como um bom pesquisador, analisar os fatos que estão ocorrendo, observar os fenômenos, tirar conclusões disso. E elas são permanentes? Claro que não. A ciência é permanente em suas percepções? Claro que não. As leis de ontem estão sendo derrogadas nas leis de hoje. Por quê? Porque a humanidade vai passando por um processo constante de transformação e de elevado conhecimento que anula aquelas leis pretéritas. A que se deve atribuir isso? Nós estamos lá na conclusão 3. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda a crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé do futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Esse é o propósito da doutrina espírita, não é outra coisa. Parem de inventar, parem de criar, parem de construir algo que não é o propósito da doutrina. O propósito é só este: reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Esse é o propósito dela. Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Ele está atacando aqui diretamente o materialismo. Algumas pessoas, entre as mais céticas, se faz apóstolos da fraternidade e do progresso, mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade, onde a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. A doutrina espírita vem travar o árduo combate ao materialismo e toda a sorte de vício que leva à destruição do ser, se fazendo trilha para a felicidade. Então ele está combatendo o materialismo, está te mostrando que é uma doutrina equivocada, que levou a humanidade a muitas perdas, a muita destruição, e está te apresentando o caminho da consolação, está te apresentando o caminho de desvendar esses milagres, esses efeitos, não anulando, mas fazendo você compreender o que é aquilo que se apresenta. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. São leis que já estudamos, já conversamos sobre ela. Tirai-lhe essa certeza e lhes tirareis a pedra fundamental. Desta lei derivam
todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só a doutrina espírita pode curar as chagas da sociedade, te mostrando que toda sociedade que se funda na lei da justiça, do amor e da caridade, com certeza a principal lei daquele conjunto de leis naturais que nós apresentamos, quando ela se funda nessas três bases, nessas três colunas, é uma sociedade feliz. Nós encontramos a felicidade. A esse respeito, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se têm que abater, até que não reste mais vestígios da barbárie. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? É claro que não poderá, né? É claro que não conseguirá resistir. Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode propiciar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança das relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesmo das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo, te mostrando que não basta só o crescimento intelectual, é necessário o crescimento moral, é necessário essas duas vertentes se unirem para tornar um rio limpo, uma corrente pura. Quando nós compreendemos que, através da intelectualidade, vamos compreendendo as leis do Criador e adquirindo virtudes, moralidades, e aí nos tornamos seres aprimorados, espíritos já devastados de suas crossas de equívocos, tornando espíritos puros. Na conclusão 5, ele fala: por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que útil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. E é muito importante você se fixar nisso que ele está nos dizendo. Então ele fala que há 3 períodos distintos. O primeiro, o da curiosidade. Será que fica claro? Principalmente aqueles que são frequentadores de locais onde se apresenta a doutrina, que singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Então, através dos fenômenos, a curiosidade vai o conduzir àqueles locais. Segundo, a do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade, é ele que nos afirma, e nós temos que parar com essa mania de insistir em buscar fenômenos. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. Então ele está dizendo que o momento do raciocínio da filosofia está presente. É isso que o século das luzes se apresentou. Fazer com que o homem passe a refletir. O homem fuja dos mitos, o homem fuja das invenções, das criações, o homem saia das mãos dos seus xamãs, dos seus dirigentes, das suas pitonisas, para que o homem possa refletir sobre aqueles eventos, sobre aqueles efeitos. Então é o momento em que o raciocínio e a filosofia se faz presente. O espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre e ainda porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Então ele está te mostrando que a doutrina espírita vai te apresentar todas as explicações das coisas que acontecem no nosso mundo e por que nós experimentamos isso e quem é o causador disso. É isso que essa doutrina vai te apresentar.
Então, para aqueles mais racionais, que não basta dizer que algo é assim porque é assim, a doutrina espírita ela traz explicações racionais, razoáveis. E aí, essas pessoas elas se encontram com algo que satisfaz as necessidades dela. Falsíssima ideia formaria o Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se terá minado a base. Então está te mostrando que quem acredita que a força do Espiritismo está nas aparições ou nas materializações, ele está te dizendo um grande equívoco, um grande erro, uma grande tolice. E ele explica, sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. É isso que essa doutrina se torna maravilhosa, porque ela te convida a ter bom senso, a usar a razão, jamais criar construções mirabolantes, miraculosas, jamais criar efeitos, jamais criar situações que não possam ser explicadas pela razão. E toda vez que nós estamos aprisionados a essa construção de fenômenos, nos tornamos o quê? Vítimas de muitos espertalhões que se utilizam e até manipulam certas informações ou certas construções para te prender, para te ter escravizado, para não permitir que você pense. E a doutrina vem e diz, pare, homem, pare, e comece a olhar esses efeitos através da razão, que muitos dos efeitos que foram apresentados na Bíblia são construções mirabolantes feitas pelo homem, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o que Jesus nos apresentou, são reforços de milagres que foram criados para sustentar uma doutrina. É isso que aconteceu. Nossa, você está atacando a Bíblia. Não, eu não estou atacando a Bíblia. Aliás, uma das coisas mais belas que a doutrina nos convida não é afrontar o sagrado, mas é compreender o sagrado, é descortinar o sagrado no sentido que você possa encontrar a verdade e não se escravizar e não se subordinar àquilo que não existe. Se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado este homem, as manifestações cessariam. Chegasse ao mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritos e no dia seguinte estaria reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde emanam e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Então ele está te mostrando, destrua todas as obras, mas ainda assim a doutrina irá permanecer, porque sua essência não é uma essência do homem, ela não é transitória, ela não é tal qual as descobertas do homem, que hoje são firmadas como leis, amanhã elas são derrubadas e criadas novas leis. Não é isso que ele apresenta, muito pelo contrário, ela traz uma solidez, ela traz uma sustentação em suas argumentações. E na sua autoria, justamente porque vários espíritos podem vir dar a mesma mensagem. Então queimem-se todos os livros e novos espíritos aparecerão e ditarão as mensagens. E ele nos afirma, na conclusão 6, o Espiritismo não é a obra de um homem. Ele reafirma isso. Ninguém pode inculcar-se com seu Criador, pois tão ativo é ele quanto a criação. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpos de doutrina o que estava esparso. Explica, com os termos próprios, o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Este, o seu papel, o de fundadora, não lhe pertence. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. As ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então ele está te mostrando nessa conclusão 6 que a doutrina espírita ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Não é de te convencer, não é de te aprisionar, muito ao contrário. Ela te traz a chave que vai te libertar dessas amarras, desses grilhões. Ela vai trazer o martelo que quebra essas ficções. Ela vai te trazer, efetivamente, as destruições desses ídolos que foram construídos equivocadamente e que trouxeram tanto aprisionamento ao homem.
Quantos homens ainda temem a promessa de um outro homem de fazer mal? Quantos homens ainda acreditam que um simples carvão, uma simples sal ou uma simples gota de água pode transformar uma determinada ambiência, quando na verdade o que precisa ser transformado é o seu procedimento? Mas quantos ainda acreditam e vão para suas casas com suas mirabolantes construções alquímicas para mostrar que aquilo tem efeito contrário contra o meu mau proceder, sem compreender que a correção desse mau proceder precisa necessariamente partir da minha vontade e que nenhum elemento físico poderá alterar uma constituição de que eu sou responsável. Então é isso que essa doutrina faz. Ela te diz, não adianta você se ajoelhar e fazer o Pai Nosso dias a fim, que no máximo que você vai conseguir é uma luxação no seu joelho. A ortopedia vai gostar muito disso, né? Mas não vai resolver o verdadeiro problema do seu sofrimento, que é a necessidade de sua transformação. É a necessidade de ter o controle sobre as suas mãos. É isso que essa doutrina vai te apresentar. Por isso ela se torna uma doutrina interessante, que atrai homens sensatos, porque ela usa a razão, ela traz explicações, ela vai te mostrar a impossibilidade de determinados eventos, mas ainda assim vamos encontrar ao longo de nossa caminhada, porque temos que respeitar o nível evolutivo de cada indivíduo, de cada ser, de cada irmão que esbarra pelo nosso caminho, mas muitos ainda acreditam na construção dessas ideologias baseadas em efeitos, baseadas em fenômenos. Lamentavelmente, a doutrina rasga isso tudo. A doutrina quebra essas construções. A doutrina destrói esses altares, convidando sempre ao leitor, ao aquele que busca a verdade, a se aprofundarem, a compreender efetivamente que aquela construção que foi feita para você crer, para você ter fé, na verdade são armadilhas que são produzidas no sentido de deter você àquele segmento. Liberte-se. Esse é o convite. Reflita, pense, use a razão. Esse é o convite dessa fantástica doutrina que está a nos apresentar as entranhas da verdade, daquilo que a gente sempre buscou. Aquilo que é possível responder, os Espíritos responderam para todos nós. Aquilo que ainda não estamos preparados, não nos deu ainda essa informação. Ainda não nos deu essa informação. Então, sejamos cautelosos ao trafegar pela doutrina espírita. Sejamos cautelosos ao ouvir informações deturpadas, fora daquilo que foi apresentado pelo codificador. Sejamos cautelosos, até para que não sejamos incautos da nossa própria sorte e mais à frente iremos necessariamente, diante desses absurdos, tombar. E aí vamos dizer sempre, né? Ó Pai, por que sofro? Não é essa a pergunta que eu tenho que dizer. Ó Pai, porque eu não consigo me iluminar e compreender as verdades que me são apresentadas? Porque sou tão escravo de mim mesmo? Porque sou tão escravo das apresentações que são feitas a mim sem nada questionar? Pense nisso. Nos veremos no próximo encontro e esperamos que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações. Fique em paz.